apresentação, eu vou pedir que vocês coloquem também essas informações no chat. Pessoal, boa tarde. A aula está sendo gravada. Eu vou pedir que o pessoal coloque a informação de quem está aqui presente também no chat, colocando um OK, para a gente poder guardar essas informações. Fazer uma apresentação, eu vou vou compartilhar minha tela, e a gente vai conseguir construir um pouco melhor esse trabalho a partir do que a gente trabalhou inicialmente com substância, matéria, algarismo significativo, átomo, e a gente vai construir isso junto, tá bem? Eu vou pedir também o seguinte, a apresentação, ela muitas vezes me deixa fora de uma forma, assim, me deixa distante para poder verificar o chat. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade em abrir o microfone para poder solicitar a palavra, que aí a gente pode ir conversando à medida que eu for apresentando, tá bom? Vocês podem ficar à vontade em relação a essa situação, tá bem? Então, eu vou dar início à apresentação, e aí qualquer dúvida, podem me chamar, ok? Tela inteira. Bom, então, para a gente poder organizar, eu sou o professor Juan. É porque tem gente chegando aqui ainda, deixa eu interromper o compartilhamento, porque eu vi que teve mais gente para poder entrar na sala. Ok. Vou voltar a apresentar. Pessoal, então, dando início então a essa primeira parte do conteúdo, eu vou falar um pouco sobre a questão da Química Tecnológica 1. E essa primeira parte sobre matéria, medidas, átomos, moléculas e íons, tá? Então vai ser a parte que a gente vai organizar essas informações de uma forma um pouco mais orientada. Deixa eu só atender o pessoal que está chegando. Vou voltar aqui para a apresentação. Ok. Com isso, a gente consegue, então, organizar algumas informações. A gente trabalhou na semana passada e no começo dessa semana com relação aos estados da matéria. Lembrando que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, e a partir desse entendimento, a gente começa, então, a melhorar esse entendimento com o que está contido dentro da matéria e como que ela se apresenta para a gente. Então, sólido, líquido e gás são 3 estados da matéria que, de forma geral, a gente tem uma percepção mais clara. Dentre esses 3 estados, o que a gente percebe é que existe um grau de agitação dessas moléculas, uma quantidade de energia interna de cada um desses sistemas. E aí, entendam, sistema como tudo aquilo que a gente está estudando, tá bem? Então, assim, sistema é aquilo que a gente estuda. Então, eu posso pensar o objeto de estudo como sistema, e tudo aquilo que está fora desse objeto de estudo é algo capaz de promover alguma interferência nesse sistema. Exemplo, eu posso, por exemplo, estudar um sistema sólido que vai sofrer uma interferência de tal forma que ele consiga ganhar energia. Essa interferência vem de fora desse sistema ou promovido por ações que acontecem ali dentro. No primeiro momento, a gente vai se ater a essas informações a respeito de como trabalhar conceitualmente essas diferenças de entendimento, essas diferenças conceituais. Tá bem? Me parece que alguém entrou na sala. Eu vou parar a apresentação para poder só permitir o pessoal que está entrando e vou retomar aqui a nossa apresentação. Então, com isso, a gente começa a perceber que a matéria se apresenta num estado físico, sólido, líquido ou gás, que tem, por si, diferentes energias. Dentre esses estados
físicos, a gente tem, na verdade, a constituição de diversas substâncias que estão presentes em diferentes estados físicos com diferentes quantidades de energia interna que então possibilitam o nosso reconhecimento. A madeira, ela se apresenta no estado sólido. O oxigênio que a gente respira, ele já se apresenta no estado líquido. Todas essas substâncias, a água, desculpa, o oxigênio no estado gasoso e a água se apresenta no estado líquido. Tudo isso estando de alguma forma presente ao redor da gente, submetidos a uma pressão de uma atmosfera e submetidos todos à mesma temperatura ambiente próxima de 25 graus. Então, com isso, a gente consegue observar que esses estados da matéria são pontos importantes de observação. Aqui eu consigo perceber que existem também as diferenças e as transformações que podem ser apresentadas para cada substância em diferentes estados da matéria. Então, o sólido, líquido e o gás, eles apresentam fases diferentes para que eu possa, com uma substância, e aqui eu vou usar a água como uma substância modelo, para a gente poder trabalhar com ela. Eu tenho entre os estados sólido e líquido uma temperatura que representa para nós a transição de fase sólido-líquido, que é a temperatura de fusão. Essa temperatura está apresentada em 0 graus Celsius, quando a gente tem um sistema submetido a uma atmosfera de pressão, a pressão constante de uma atmosfera, e aí com isso eu também posso ter a transição de fase entre o líquido e o gás. A gente dá o nome dessa transição de ebulição para uma substância pura. Ela acontece a uma temperatura muito bem definida, a temperatura de ebulição, no caso da água, 100 graus Celsius. Eu consigo oferecer energia para o sistema e retirar a energia do sistema, fazendo com que essas transformações de estado possam ser reversíveis. O que significa isso? Eu estando no estado líquido, eu posso aumentar a energia do sistema líquido, a ponto de que ele possa, então, se transformar, tá, no sistema gasoso, à medida que ele vai aumentando a energia. A gente poder pensar um pouco a respeito disso, eu vou retomar aqui a apresentação, para a gente poder, então, pensar a respeito dessas relações de energia e a forma como o sistema se apresenta, a gente começa a interpretar algumas situações que são excepcionais para a gente poder entender esse movimento. Dentre essas observações, primeiro, quando eu ofereço energia para um sistema, ele absorve essa energia estando num estado físico, por exemplo, estado líquido, eu consigo perceber que o reflexo dessa absorção de energia passa a ser um aumento da temperatura, até uma condição limite, quando ele começa a modificar o seu estado físico, passando para o estado gás. E quando essa mudança de fase acontece, eu consigo perceber que ela ocorre para uma substância pura numa determinada temperatura, na temperatura de ebulição, e que essa temperatura permanece constante enquanto, se eu continuar dando energia para o sistema, ele vai absorvendo essa energia e usa essa energia para poder mudar da fase líquido para a fase gás. Essa energia a gente pode chamar isso de entalpia de vaporização, tá? Ou podemos trabalhar essa lógica como um calor latente de vaporização. Essas duas nomenclaturas, elas se dão de forma muito corriqueira, mas de forma mais técnica, o ΔH, a variação de entalpia de vaporização, é o que está relacionado com essa quantidade de energia na forma de calor, uma vez que isso ocorre a pressão constante, está associado a um processo de transição do líquido para o gás. Então a gente associa isso ao ΔH de vaporização. Quando eu trabalho isso do sólido para o líquido, essa energia, esse calor latente, ele está associado ao processo da fusão. E com isso a gente tem, então, um calor latente relacionado à fusão. O calor,
o ΔH, a entalpia de fusão associada a esse processo, que é, na verdade, uma energia associada. Essa energia, ela vai ser absorvida pelo sistema ou retirada do sistema. Por isso, essas transições, essas mudanças de fase, elas são reversíveis. Exemplo, do líquido. Se eu retiro energia do líquido, eu começo a perceber que eu estou diminuindo essa energia do sistema, provocando o resfriamento do líquido, até um ponto limite, que é a temperatura de fusão, onde ele passa a mudar para a fase sólido, num processo de solidificação. Esse processo de mudança de fase acontece a uma temperatura fixa, para uma substância pura. Eu continuo retirando energia do sistema. Até que todo líquido se transforme em sólido, não há mudança de temperatura. Ela só começa de novo a ter alteração na temperatura quando todo o sistema então passa para a fase sólido, e se eu continuar retirando energia desse sistema, eu começo então a perceber que a temperatura desse sistema também continua sofrendo um processo de decaimento. Então o resfriamento continua acontecendo. E aí o sólido, mantido na condição de sólido, da fase sólido, passa a experimentar temperaturas menores do que 0 graus Celsius. Durante a transição de fase para uma substância simples, para uma substância pura, eu não tenho mudança na temperatura, mas eu tenho ainda a possibilidade de oferecer energia para o sistema e de retirar a energia dele. Tá? Dependendo da situação, eu posso manter, inclusive, um sistema com duas fases. Ele pode estar na fase líquido e gás na temperatura de ebulição. A água pode fazer, a gente pode fazer com que a água permaneça nessa condição, assim como eu posso ter uma situação também na temperatura de 0 graus Celsius, um sistema que coexistem as fases sólido e líquido. Tá? De forma geral, eu consigo oferecer energia para o sistema, fazendo com que ele aumente a sua energia. O reflexo disso vai ser o aumento da temperatura enquanto eu tiver com uma única fase. Na mudança das fases, eu vou ter então uma temperatura única, enquanto eu posso ter ainda uma modificação de energia do sistema. Nessas mudanças de estado da matéria, também é possível que a gente tenha transformações reversíveis, não só entre sólido e líquido, líquido e gás, mas a gente pode ter também transformações reversíveis entre o sólido e o gás. A gente chama esse processo de sublimação, e para esse processo eu também tenho uma quantidade de energia associada, que é o ΔH de sublimação. De forma geral, muitas vezes a gente consegue associar o ΔH, essa energia, esse calor, para poder transformar o sólido para gás, associado como uma energia que seria equivalente à soma do calor de fusão com o calor de vaporização. Toda essa quantidade de energia, ela está associada a uma quantidade de matéria. Se eu tenho uma quantidade finita de massa, eu vou precisar de uma determinada quantidade de energia para poder modificar essa massa. O que significa isso? Se eu tenho 1 grama ou 10 gramas de sólido, água sólida, eu tenho uma determinada quantidade de energia para poder fazer com que essa água sólida se transforme em líquido. Então eu tenho que dar energia numa certa quantidade. Se eu tiver 1 quilo de água sólida, de gelo, eu vou precisar de mais energia. Propriedades que se comportam dependendo da massa, tá, dependendo da quantidade de matéria que a gente está estudando, a gente dá o nome de propriedade extensiva, e ela apresenta algumas características que são importantes. Energia é uma característica importante relacionada a uma propriedade extensiva, que é essa que depende da quantidade de amostra que eu tomo para analisar o sistema. Massa é uma outra propriedade extensiva. Volume é outra propriedade extensiva. Ela se comporta de forma tal que, suponhamos que eu tenho um sistema e divida esse sistema em 3 partes. Se eu pegar o volume de cada uma dessas partes e somar, eu vou ter o volume total. Se eu pegar a massa de cada uma dessas partes e somar, eu vou ter a massa total. Porém, se eu meço a temperatura em todas essas partes, a temperatura final do sistema não é a soma das temperaturas de cada parte, mas é a temperatura média entre elas.
Pois bem, uma propriedade extensiva, ela guarda a dependência da quantidade de matéria que eu estou estudando. Uma propriedade intensiva, como a temperatura, ela tem a característica de, uma vez sendo medida no sistema, ela representa o sistema como um todo. Então, se eu peguei esse sistema e dividi em 3 partes, qual que é a expectativa que eu tenho? É que a temperatura em qualquer uma dessas partes seja a mesma. Se ela for ligeiramente diferente, ela vai manter uma característica média muito semelhante. Isso acontece não só com a temperatura, mas acontece também com a pressão. Acontece também com a densidade, que aí é uma situação importante para a gente poder avaliar, porque densidade é uma grandeza que a gente vai trabalhar com uma certa frequência, inclusive na aula de hoje, para poder entender o seguinte: densidade é igual à razão entre a massa e o volume. A razão massa-volume. Massa é uma propriedade extensiva e volume também é uma propriedade extensiva. Mas a razão de propriedades extensivas, elas mantêm características de propriedades intensivas. Ela assume a característica de uma propriedade intensiva. Isso significa que todo sistema que eu for estudar, se eu tomar uma parte dele e medir a densidade dessa parte, ela vai refletir a realidade do sistema como um todo, considerando que esse sistema ele é um sistema homogêneo, se for uma mistura homogênea, ou se for um sistema bem disperso, onde aquela característica de mistura, mesmo sendo heterogênea, tem características de, de dispersão bem definida, onde tem uma fase ou uma característica de diferentes fases que são relativamente próximas. Então, com isso, esses estados da matéria vão ser importantes para a gente poder entender o que é matéria em si, porque a matéria se apresenta para a gente através desses estados e eu posso reconhecer o que está contido dentro da matéria como substâncias. Das duas, uma. Ou eu tenho uma única substância pura que representa aquele sistema que a gente está estudando, aquela matéria que a gente está estudando, ou ela, a matéria, o objeto de estudo, ele pode ser, na verdade, o conjunto de duas ou mais substâncias puras. A gente chama esse conjunto de duas ou mais substâncias de mistura. E a gente consegue reconhecer aspectos homogêneos ou heterogêneos de mistura. E isso está relacionado com as fases. E que muitas vezes a gente consegue reconhecer isso em estados da matéria. Uma mistura homogênea apresenta uma única fase. E a gente não consegue reconhecer diferenças dessa fase se a gente for trabalhar mesmo em nível microscópico. Alguns exemplos de mistura homogênea, se eu, por exemplo, tenho um sal dissolvido em água, sal de cozinha, bicarbonato de sódio, depois que todo o sistema foi dissolvido, na percepção desse sistema final, eu não consigo reconhecer se ele ali apresenta mais do que uma fase. Porém, se eu pego bicarbonato de sódio, no momento que eu coloco ele em contato com a água, ele provoca um processo diferente, assim, que não é simplesmente uma mistura, mas sim um processo reacional, tá? E ali eu começo a ter a modificação das substâncias que compõem o sistema. Então, algumas evidências de processo reacional, mudança de cor, eliminação de gás, eles fazem com que o meu sistema ele não tenha as mesmas substâncias o tempo todo. Eu posso ter uma modificação dessas substâncias. Quando eu penso em mistura, eu não penso num processo reacional. Eu tenho que separar essas coisas. Toda mistura ela vai ser composta de substâncias puras que, em contato umas com as outras, não vão realizar nenhuma reação. Significa que elas são mantidas tanto do começo até o final dessa mistura. Seja ela homogênea, mantendo uma única fase, ou heterogênea, quando a gente percebe a presença de duas ou mais fases no sistema. Então, essa mistura heterogênea pode conter diferentes fases, e essas fases podem ser sólido e líquido, pode ser líquido-líquido, e eu consigo perceber essas diferenças entre misturas homogêneas e heterogêneas pela percepção da presença de fases. Mistura homogênea, uma única fase.
mistura heterogênea, 2 ou mais fases. Toda mistura, ela pode ser separada através de métodos físicos. A gente vai falar um pouquinho desses métodos físicos. E essas substâncias puras, elas podem conter, ela pode ser formada a partir de elementos, tá? Então, o que significa isso? Elementos químicos que compõem essa substância pura e esses elementos que são, vou pegar como exemplo, os metais, prata, cobre, ferro, ou estruturas elementares moleculares como H2, O2, que são as moléculas de hidrogênio, de oxigênio, nitrogênio, com N2, são formadas com um único elemento e elas não podem ser separadas. Por outro lado, alguns compostos, como água, H2O, o etanol, açúcar, óxido de ferro, todos esses compostos, e eu vou entender compostos como substâncias que têm na sua estrutura 2 ou mais átomos. Esses compostos, eles podem sofrer processos reacionais para se transformar em elementos mais simples, em substâncias elementares. Por exemplo, a água, ela pode, por um processo de reação de decomposição, formar hidrogênio e oxigênio. Então, os compostos são substâncias puras, mas que podem, via processo reacional, ser transformado em substâncias elementares. E isso só é possível através de reações químicas, em geral, reações de decomposição. Também é possível que a gente consiga promover reações a partir, sejam de compostos ou sejam de elementos, para que juntos a gente organize novas substâncias puras. Tá? Mas, de qualquer forma, a ideia é que todo composto que é formado por mais de um átomo, por diferentes tipos de átomos, eles podem, via reação química, ser decomposto em substâncias mais simples, em substâncias elementares. Aqui a gente consegue apresentar e perceber alguns métodos de separação, alguns métodos físicos, dentre eles a filtração, a destilação, que está apresentada aqui num aparato, provavelmente vocês vão trabalhar isso aqui em Química Tecnológica 2, com alguns experimentos. Aqui, a sedimentação, que também é uma forma de separação por gravidade e diferença de densidade, e a gente pode pensar na decantação ou sifonação. Se a gente for pensar, esses processos são bastante comuns, seja diversas indústrias. Por exemplo, na indústria química, indústria de alimentos. E aqui ao lado uma foto de um sistema com separação magnética, já numa escala maior. Aqui eu queria fazer um exercício para a gente poder pensar um pouco junto de como separar uma mistura contendo água, açúcar e azeite. Aqui eu tenho um balão de separação, para que a gente possa trabalhar então o seguinte: o aspecto dessa mistura, ele vai se dar a partir dessa presença do azeite e da água. Vou colocar a água como se fosse uma fase aquosa, diferente da fase orgânica, que é a fase que contém o azeite, presentes no mesmo recipiente. O que acontece? O azeite, ele tem uma densidade menor do que a água. E por causa disso, a fase aquosa, ela acaba tendo mesmo sendo duas fases líquido, a gente acaba tendo a água na fase inferior e o azeite na fase superior. Tá? Porém, a água é capaz de interagir com o açúcar, formando ali uma solução. Então, para a gente poder pensar em separar uma mistura contendo água, açúcar e azeite, um processo de decantação poderia ser uma estratégia interessante para a gente poder começar essa separação. No primeiro momento, eu tenho a separação da fase aquosa da fase orgânica, porém, eu permaneço com essa fase aquosa, separada da fase orgânica, que ainda assim mantém consigo uma mistura de açúcar e água. Qual seria a nossa forma, então, de conseguir perceber uma possibilidade de
separar açúcar da água. Uma ideia é trabalhar um processo de destilação. A outra, um processo de evaporação. Na destilação, é interessante que eu consigo, por exemplo, separar o açúcar da água por causa das diferentes temperaturas de ebulição de cada um dos componentes do sistema. Significa então que a água, que tem a temperatura de ebulição próxima a 100 graus Celsius, se eu estiver trabalhando a uma atmosfera de pressão, ela vai ser exatamente 100 graus Celsius. Com isso, se eu tiver interesse em recolher essa água, eu vou usar o processo de destilação. Se eu tenho interesse mais claro em recolher apenas o açúcar, eu talvez tenha que fazer um processo de evaporação, ou tenha que conduzir um processo de evaporação, porque a saída da água dessa mistura não precisaria ser tão controlada. A saída da água permite que eu tenha a retirada e a separação da água com o açúcar. Então eu poderia fazer isso, eu poderia conduzir um processo dessa maneira. Então, os diferentes processos físicos de separação, eles são úteis para que a gente possa, então, a partir de uma mistura, conseguir fazer a separação dessa mistura em elementos, em substâncias puras, separadas. O que a gente tem na natureza e no dia a dia acaba sendo muitas vezes misturas muito complexas, que a gente precisa passar por uma série de processos de separação para poder conseguir receber ou conseguir atingir aquele produto de interesse que a gente gostaria de ter acesso a partir de uma separação de mistura. Aqui é um outro exercício que eu acho que vale a pena a gente pensar, e aí é o seguinte: se a gente colocar hexano, e aqui eu estou colocando a densidade dele de 0,66 gramas por centímetro cúbico, água com densidade de 1 grama por centímetro cúbico e sal de cozinha, NaCl. Essa vidraria que eu apresentei para vocês também no slide anterior é um funil de separação. Qual dessas 4 letras apresenta um aspecto que a gente espera desse sistema? A, B, C ou D? Eu vou pedir que vocês coloquem no chat essa resposta. Qual letra vocês acham? A, B, C ou D? Vocês podem responder no chat, por favor? Só para a gente poder interpretar. Bom, eu vi que tem aqui a possibilidade de perceber. Eu percebi 2 respostas possíveis no chat. Letra B e letra C. Qual que é a característica que diferencia B e C? Para a gente poder pensar a respeito disso. Primeiro, é claro que esse sistema ele apresenta para a gente 2 fases. Uma fase aquosa e outra fase orgânica. Tá? A resposta correta é a letra C. Por quê? Pelas densidades do hexano e da água, eu consigo perceber que aquele elemento, ou aquela substância, que não é miscível, não consegue se misturar, presente na fase líquido, assim como a água, o hexano ele vai permanecer na fase líquido e não se mistura com a água, mas ele tem uma densidade menor. Isso permite que ele permaneça na parte de cima, tá? Desses 2 líquidos presentes. Enquanto o sal de cozinha tem a capacidade, por ser um composto iônico, de interagir com a água, que é uma molécula polar. Então, essas questões de miscibilidade, de solubilidade de sistemas, dependem da característica dessas substâncias. Aqui, a água é uma substância, é uma molécula polar, o NaCl é um composto iônico, então ele tem a sua construção de estrutura a partir de uma diferença muito grande de eletronegatividade entre seus elementos. E aqui a gente está começando a introduzir alguns conceitos importantes para a gente poder trabalhar. De forma geral, a água sendo polar
E o NaCl, sendo um composto iônico que se dissocia em íons Na+, e Cl-, eles conseguem permanecer na fase aquosa de forma tal que ele se separa da fase orgânica, que é uma fase apolar, presente, nesse caso, o hexano, e que não tem interação apreciável nem com a água, nem com a NaCl. Então, com isso, a gente percebe que essa separação das fases, a gente pode fazer a previsão delas por esse tipo de interação. E aí a gente precisa aprofundar um pouco mais o nosso entendimento sobre a característica que eu tenho de alguns determinados elementos. Mas antes da gente falar sobre esses elementos e sobre algumas características do átomo, das moléculas, é importante a gente pensar que se eu for estudar um sistema, posso até conduzir esse sistema para poder fazer um processo de separação ou um processo reacional, um processo físico ou um processo químico, mas é importante que a gente comece a trabalhar também com as características, com as propriedades, as grandezas, que conseguem tratar esse sistema. Então, é importante conhecer a temperatura, é importante entender o que é temperatura, é importante conhecer volume, é importante entender o que é volume e outras grandezas que estão associadas ao melhor entendimento do objeto que a gente está estudando, desse sistema. E para isso, essas diferentes unidades de medidas e essas grandezas que a gente trabalha, elas muitas vezes têm características muito diferentes. E aí aqui eu tenho o Sistema Internacional de Unidades como uma forma da gente tentar direcionar esse entendimento e o compartilhamento de informação técnica trabalhando unidades que são reconhecidas mundialmente. Aqui eu tenho algumas grandezas que são importantes, eu vou citar algumas: o comprimento com a unidade de metro, massa com a unidade de quilograma, tempo na quantidade de segundo, a temperatura na temperatura termodinâmica com a unidade em Kelvin, são pontos importantes para a gente poder trabalhar. Quantidade de substância dada em mol também a gente vai trabalhar com bastante frequência. Então, a partir do sistema internacional, a gente reconhece algumas grandezas e os símbolos que caracterizam essas grandezas. A gente também consegue reconhecer grandezas e unidades derivadas dessas grandezas iniciais. Por exemplo, comprimento ao quadrado é uma medida de área. Então, a unidade derivada passa a ser o metro quadrado. Volume é a unidade de comprimento ao cubo. Então, eu tenho metro cúbico. Massa específica, que é a densidade, ela é a nossa condição, por exemplo, de massa dividido por volume. No sistema internacional, quilograma por metro cúbico. Então, a gente começa a ter vários tipos de grandezas e unidades derivadas que estão relacionadas com unidade de medida. E aqui eu queria fazer uma colocação importante para a gente poder avaliar, porque eu não tenho só o Sistema Internacional de Medidas, eu tenho outros tipos de medida também que precisam ser entendidos e que muitas vezes eu preciso converter unidades. Então, eu gostaria que vocês pudessem trabalhar na forma de um exercício, isso não é para agora, mas é que vocês montem uma tabela nas anotações de vocês com algumas condições e algumas características de conversão de unidade. Por exemplo, volume. Eu consigo reconhecer o volume em litro e consigo reconhecer o volume em metro cúbico. Com essas características de volume, eu consigo também trabalhar essa característica entre as diferentes quantidades, o tamanho disso. Então, 1 metro cúbico, qual é a equivalência que ele tem para litros? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, seria esse o fator de conversão. Eu posso pensar, por exemplo, outras unidades que não estão aqui, que também vão ser bastante importantes. Exemplo, pressão. Eu posso medir pressão com diversas unidades diferentes. Tá? Dentre elas, no sistema internacional, eu vou trabalhar com Pascal. Mas eu posso medir pressão em atmosfera, eu posso medir pressão em bar, eu posso medir pressão em torr, eu posso medir pressão em milímetros de mercúrio.
Essas diferentes grandezas se relacionam com seus fatores de conversão. Então é importante que vocês tomem nota desses fatores de conversão. Tá bem? Então esse é um ponto que eu queria colocar. Um outro ponto importante é que qualquer grandeza e o seu símbolo passa a ter a possibilidade de estar associado ou não a algum múltiplo. Exemplo, o quilo ele está associado à medida, por exemplo, de massa. A massa de 1 quilograma significa 1 quilo vezes grama. Quilo representa 10 a terceira. Então, 1 quilo representa, 1 quilograma representa 1.000 gramas. Eu tenho também a associação mega, equivale a 10 a sexta. 1 megapascal significa 10 a sexta pascal. 10 a nona, giga, é 1 giga relacionado, por exemplo, à medida de informação. 1 gigabyte são 10 a nona bytes. E eu tenho esses múltiplos que são bastante comuns. Tá? Talvez o quilo, o mega, sejam os mais utilizados. Nos submúltiplos, eu também tenho algumas relações também que são bastante usuais. O cent, usado para comprimento, centímetro, tá? Mesmo para volume, o centímetro cúbico, ele também é utilizado. O cent é 10 elevado a menos 2. O mililitro, milímetro, também é bastante utilizado. A gente tem na área da química também, com quantidades muito pequenas, ou mesmo análises e exames laboratoriais, esse tipo de coisa, algumas características micrométricas. 10 a menos 6 é o que equivale ao micro. E cada um tem um símbolo associado. O nano, a gente tem nanotecnologia associado a materiais e sistemas que apresentam pelo menos um dos seus componentes em escala nanométrica. Tá? Nós estamos falando de estruturas com tamanho da ordem de 10 a menos 9 do metro. E se a gente vai tratar de distâncias próximas associadas ao raio atômico, a gente vai falar de distâncias que representam tamanhos da ordem de 10 a menos 12 do metro. Então a gente pode pensar em associar qualquer submúltiplo desse símbolo a uma grandeza. Eu posso ter algo que acontece muito rápido, que acontece num nanosegundo. Eu posso associar isso a uma unidade de comprimento, posso associar a uma unidade de tempo. Isso depende a qual grandeza a gente está relacionando. Então, os múltiplos e submúltiplos são importantes da gente poder reconhecê-los e principalmente a sua aplicação. Aqui eu queria colocar um ponto para a gente poder refletir. Então, se a gente começar a trabalhar algumas características reais de medida, tá? Então a gente precisa efetuar a medida de um material ou de um sistema, de uma propriedade. Por exemplo, um objeto de estudo é uma moeda. Essa moeda aqui, é uma moeda suíça, ela foi a menor moeda do mundo, ela tem um diâmetro de 2,96 milímetros, e eu vou pegar essa medida como uma característica para a gente poder estudar um pouco sobre algarismo significativo. 2,96 milímetros, ela tem uma medida de comprimento, dada em milímetro, é um tamanho pequeno. Essa medida tem 3 algarismos significativos, o 2, o 9 e o 6, tá bem? E apesar de significativo, o último algarismo, o 6, ele é um algarismo estimado. Significa então que ele é incerto, porque ele na prática vai ser fruto de um arredondamento. Isso porque os algarismos significativos, eles resultam de uma medida real. Então, assim, se eu tenho algo real sendo medido, ele vai ser realizado com algum instrumento de medida adequado. E é exatamente esse o ponto que atribui essa significância aos algarismos que são apresentados como parte de uma informação técnica. Então, os cálculos com essas medidas que são reais, eles precisam ser tratados com alguns cuidados. Isso porque um algarismo significativo associado a uma medida real, ele tem uma característica diferente de um número absoluto ou de um número apresentado, por exemplo, como resultado da calculadora. Por quê? Existem incertezas associadas à medida. Todo instrumento de medida, ele tem a característica de que o erro associado a esse instrumento, em geral, ele vai ser a metade da menor medida. Então, se eu tenho um determinado instrumento, pode ser um termômetro, pode ser uma régua, pode ser um barômetro,
ele vai ter uma certa escala, ele vai ter unidades de medidas associadas a ele, e a metade dessa menor medida é o erro associado. Se eu fizer uma série de medidas, eu posso tirar uma média desse valor que eu estou observando e fazer um erro relativo dessa informação. Mas, de forma geral, eu preciso tomar um certo cuidado, porque, em alguns casos, eu não tenho informação suficiente para poder apresentar um determinado valor. Isso acontece quando a gente faz algumas operações. Aqui eu queria colocar algumas operações, soma e subtração como uma operação, e aí a questão de como trabalhar esses valores associados a medidas reais. Então, o resultado de uma medida real, ele deve ser o arredondamento, tá? O resultado deve ser arredondado para o número de algarismos significativos existentes depois da vírgula da parcela com o menor número de algarismos significativos. Aqui eu tenho dois exemplos. O primeiro mostra 4,52 metros, a segunda parcela dessa soma, 0,7 metros. Significa, então, que a segunda parcela apresenta um número com um algarismo significativo, a primeira parcela apresentam 3 algarismos significativos, porém, depois da vírgula, eu só tenho aqui um algarismo significativo na segunda parcela e 2 na primeira. O resultado vai ter o quê? Um algarismo significativo depois da vírgula. Porque o 2, que está aqui na primeira parcela, ele está, na verdade, dentro do erro, da incerteza, do último algarismo significativo dessa outra parcela. Tá? Então, quando a gente trabalha isso aqui, em termos de soma de algarismos significativos, a gente tem que tomar esse cuidado. Um segundo exemplo que está aqui é uma medida de volume, dada em escalas diferentes. Por quê? 2,4 ml está sendo somado a um valor de 1,7 litros. Ambos têm 2 algarismos significativos. Porém, eles estão em escalas diferentes. O mili representa 10 a menos 3 do litro. Significa, então, que eu preciso, primeiramente, fazer uma reorganização dessa informação para que ambas as informações, da primeira e da segunda parcela, mantenham a mesma característica de unidade de medida. Com isso, 2,4 mais 1,7 vezes 10, a terceira ml. Eu tomei a decisão de trabalhar a conversão do litro para ml. Eu poderia ter trabalhado também o litro, não trabalhar a unidade ml, eu poderia trabalhar a unidade em litro. Só que aí com isso eu tomei a decisão de trabalhar aquela quantidade que é a maior escala, por se tratar realmente de uma operação de soma ou subtração. Nesse caso eu consigo perceber que o resultado dessa soma, na verdade, é equivalente à segunda parcela, 1,7 vezes 10 a terceira ml. E que a soma de 2,4 ml não é significativa quando a gente compara isso a 1,7 litros. São cuidados importantes que a gente tem que ter em soma e subtração. Nas operações de multiplicação e divisão, nesse caso a gente tem uma mudança que é importante porque o resultado ele deve ser arredondado para o mesmo número de algarismos significativos que o termo com o menor número de algarismos significativos, desprezando-se os demais algarismos, observando as regras de arredondamento. Por exemplo, a primeira linha aqui mostra o numerador com 3 algarismos significativos e o denominador com 1 algarismo significativo. Se eu fizer essa conta na calculadora, ela vai me dar o resultado de 7,64 kg por metro cúbico. Só que eu não tenho essa certeza de todos esses algarismos significativos, uma vez que o denominador aqui apresenta apenas um algarismo significativo. Então, de forma técnica, é importante a gente perceber que o resultado dessa razão, tá, ele deve ser expresso com a quantidade de algarismos significativos referentes a aquele termo com menor número de algarismos significativo, que nesse caso é 1. Então, a resposta tem que ser dada com apenas um algarismo significativo. Se eu tivesse condição de medir volume com uma quantidade de certeza maior, por exemplo, nessa última linha que está aqui, 3,82 kg dividido por 0,50 metro cúbico. O 5 e o 0 são algarismos significativos que a gente tem mais informação.
Nesse caso, a resposta vai ser dada com 2 algarismos significativos e eu consigo ter um maior grau de precisão, um maior grau de informação desse resultado. Então, isso aqui é importante que vocês tenham relação de entendimento. Questão de regra de arredondamento, em geral, a gente trabalha arredondamentos entre 6 e 9 para o número superior, entre 4 e 1, ele vai ser arredondado para o número inferior, tá? Por exemplo, se eu tivesse que arredondar 3,82 para 2 algarismos significativos, seria 3,8, tá? Se eu tiver que arredondar 4,52 para um algarismo significativo, eu teria uma situação um pouquinho diferente dessa que está aqui. Porque eu teria o seguinte, isso vai ser arredondado para 5. Essa é uma ideia que a gente pode trabalhar. Normalmente, os números terminados em 6, 7, 8 e 9, a gente arredonda para o número exatamente superior com o nível de certeza que a gente tem. Quando o final é 5, a gente normalmente arredonda, e a gente pode trabalhar esse arredondamento como um arredondamento que vai arredondar o valor para aquele número par mais próximo. O que isso significa? Que, por exemplo, 3,45. 3,45 ele vai ser arredondado para 3,4. 3,55. 3,55 a gente arredondaria para 3,6. Por que o 3,45 a gente não arredonda para 3,5? Porque quando a gente tem uma base de dados que a gente acaba gerando uma informação, assim, uma informação de uma base de dados muito grande, esse arredondamento do 5, se eu coloco ele só para o número acima, o que acaba acontecendo é justamente uma relação de que eu estou sempre jogando esses valores para valores maiores. Se eu trabalho essa relação de arredondar para o par mais próximo, de forma aleatória, eu consigo fazer com que eu tenha arredondamentos para cima e para baixo, e que de uma forma geral isso se apresenta mais próximo da média. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode trabalhar um pouco melhor essa questão de arredondamento, mas a questão é, os números, os algarismos significativos, eles dão para a gente essa informação de medidas reais. E é importante a gente ter cuidado com essas operações. Aqui eu tenho um exercício para a gente poder pensar de forma conjunta, para vocês tentarem fazer. Seria o seguinte, qual a medida do diâmetro das moedas em circulação no Brasil? De R$1, 50 centavos, 25, 10 e 5 centavos. Então essas moedas são fáceis da gente poder encontrar e de alguma forma a gente pode usar algum instrumento de medida, alguns mais precisos que outros. Posso usar uma régua, posso usar um paquímetro, mas eu queria que vocês tentassem fazer essas medidas. E a gente volta a discutir isso num próximo encontro para a gente poder organizar isso um pouco melhor. Tá bem? Aqui eu queria falar um pouco com vocês a respeito de átomos, número de oxidação, moléculas, íons, massa molar, classe e nomenclatura. Eu não vou avançar até finalizar esse tópico, mas eu queria dar início a algumas dessas informações para a gente poder discutir. A matéria, de forma geral, é composta por substâncias. Aquelas substâncias com 2 ou mais elementos, com 2 ou mais átomos, formam moléculas. E dentro dessas moléculas, então, que são compostas por átomos, aqui eu tenho um ponto que eu queria trabalhar com vocês, que é a constituição de um átomo. Ele, apesar de não ser a menor estrutura da matéria, porque até por essa imagem a gente consegue perceber que dentro do núcleo atômico a gente ainda tem estruturas subatômicas, tá? A gente vai pensar de uma forma um pouco mais organizada de que o átomo é uma estrutura fundamental dentro da matéria. E ele é constituído pelo seu núcleo, que está aqui apresentado, seu núcleo atômico, contendo prótons e nêutrons. Os prótons são carregados positivamente, enquanto a eletrosfera é carregada com os elétrons que têm carga negativa. Então, com isso, a gente começa a perceber que existe a possibilidade de que nos átomos a gente tenha prótons e elétrons, prótons positivos, elétrons negativos.
todo átomo ele apresenta a mesma quantidade de prótons e elétrons, qualquer que seja esse átomo, tá? E ele se apresenta de forma tal que, mantendo a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele é uma estrutura neutra. Diferentes tipos de átomos apresentam características também de se diferenciar em relação à capacidade que eu tenho também de perder elétrons ou de receber elétrons. A gente chama isso de eletronegatividade. A gente vai discutir um pouco, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, mas isso depende de algumas características importantes desse sistema. Mas o entendimento, de uma forma simples, de que o átomo é composto de núcleo e eletrosfera. No núcleo estão contidos os prótons e na eletrosfera estão contidos os elétrons, é importante para a gente poder avançar em alguns entendimentos mais básicos. Outras propriedades importantes, tá, são as propriedades dos átomos, o raio atômico e a distância que eu tenho entre o elétron da camada mais externa da eletrosfera e o seu núcleo atômico. Então, se eu tenho muitos prótons presentes no núcleo, eu também vou ter muitos elétrons nessa eletrosfera. E a gente vai ter, na verdade, um tamanho de átomo, um raio atômico muito maior. A massa atômica, ela é para nós o somatório da massa dos elementos que compõem o átomo. E aí é importante a gente pensar algumas coisas. Dentre elas, das três estruturas que compõem o átomo, elétron, próton e nêutron. A gente percebe também que a massa do átomo ela é composta pelas massas, tá, de nêutron e de prótons, uma vez que a massa do elétron ela é desprezível comparada às massas de prótons e nêutrons. Então, com isso, eu consigo perceber que toda a massa atômica de um elemento ela está contida no seu núcleo. Também no seu núcleo, a gente verifica o que a gente reconhece como número atômico, que nada mais é do que a quantidade de prótons existentes no núcleo de um átomo, de uma espécie atômica. Então, a gente denomina isso geralmente por Z, alguns autores tratam isso como P, mas o comum e o mais direto a trabalhar esse número atômico como Z. A massa atômica a gente denomina como A. E a gente tem algumas características também dos átomos, que alguns deles são radioativos. A gente vai falar um pouquinho disso a respeito dessa questão de radioatividade quando a gente falar do desenvolvimento também da ideia da evolução da teoria atômica, e a gente vai conversar um pouquinho sobre radioatividade. Tá? Inclusive com relação a decaimentos e alguns cálculos quando a gente for trabalhar a parte de cinética, ainda também na Tecnológica 1. Como notação, a gente tem que um símbolo do elemento ele é trazido de forma clara, ele pode ter uma letra ou duas letras, tá? Alguns elementos apresentam inclusive 3 letras, e com isso a gente tem o número atômico, é a quantidade de prótons presentes no seu núcleo, e a quantidade em massa, por unidade de massa atômica, a gente vai ter o somatório de prótons e nêutrons presentes no sistema. Então essa estrutura de notação, ela permite que a gente consiga elencar e classificar de forma crescente de número atômico os elementos de acordo com algumas propriedades periódicas, e isso a gente consegue reconhecer através da tabela periódica. Então aqui a gente tem, essa é uma tabela mais atual que a gente tem, ela é de dezembro de 2018, da IUPAC. A gente consegue perceber que esses elementos estão dispostos em 18 colunas e 7 períodos. Essas estruturas de símbolo, número atômico e massa atômica, elas são presentes em qualquer um dos elementos que estão aqui. De uma forma geral, eu posso trabalhar a hipótese de conseguir agregar e organizar esses elementos em algumas características. A característica mais atual de organização é separada em gases nobres, aqueles aqui estão apresentados em verde, os ametais estão apresentados aqui em azul, os metais estão apresentados em branco e o hidrogênio apresentado em amarelo. Então, com essa característica, a gente começa a perceber também que
existem diferenças nessas características de cada um desses átomos. Eu vou comentar um pouco sobre a eletronegatividade, que vai ser para nós a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons para próximo da sua eletrosfera. Os elementos ametálicos, e aí eu tenho o flúor, o oxigênio e o nitrogênio como elementos mais eletronegativos, esses ametais eles têm a capacidade de atrair esses elétrons de forma muito mais intensa comparado a outros elementos. No caso, se eu associar a metais a átomos metálicos, o que a gente percebe é que os metais, especialmente os da primeira e segunda coluna, que são os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, esses metais eles têm a capacidade de perder elétrons. Por quê? Em contato com os ametais, essa interação é capaz então de retirar da eletrosfera desses elementos menos eletronegativos, eu também posso denominá-los como mais eletropositivos, e aí com isso a gente acaba tendo uma característica de que eu posso ter a constituição de alguns compostos, quando eu associo metais com ametais, como os compostos iônicos. Como exemplo, o NaCl, o Na+, o Cl-, eles têm características de ter essa relação de diferença de eletronegatividade bastante acentuada, formando inclusive íons, que são essas estruturas, Cl-, Na+. Então, com isso, a gente começa a organizar essas substâncias, ou essas diferentes substâncias, que podem ser substâncias simples, formadas por um determinado elemento químico, um átomo apenas. Exemplos, o hidrogênio, que é uma estrutura molecular H2, o oxigênio, alumínio, cobre, prata, ouro, ou substâncias compostas, que são formadas por átomos ou por íons, de elementos químicos diferentes. Dentre eles, a água, carbonato de sódio, gás carbônico, dentre outros. Quando a gente pensa nessas substâncias, algumas substâncias simples, como as metálicas, eles têm algumas características importantes. Por exemplo, a maioria dos metais são sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio, apresentam brilho característico, condutividade térmica e elétrica bastante acentuada por causa desses elétrons livres. Eles se organizam em estruturas cristalinas, estão apresentadas aqui embaixo, e aqui nessa figura de cima eu tenho, na verdade, o reconhecimento de alguns dos metais mais comuns que a gente tem. Não só metais, mas algumas ligas também que a gente tem presente no nosso cotidiano. Algumas substâncias compostas, por exemplo, compostos moleculares, eles têm uma diferença grande em relação à questão da sua interação com relação à eletronegatividade. Muitas vezes, essa eletronegatividade é muito semelhante. A gente percebe compostos moleculares presentes principalmente aqui, ó, quando a gente trata, por exemplo, algumas interações entre diferentes ametais. Por exemplo, o oxigênio interagindo com cloro, eles apresentam diferença de eletronegatividade, mas essa diferença é relativamente pequena. Então, com isso, essas substâncias compostas, elas se reorganizam em ligações que a gente dá o nome de ligações covalentes, tá? E aí, com isso, a gente começa a perceber que a disposição desses átomos dentro de uma molécula acabam mantendo simetrias que são características em função do tipo desse átomo central. A gente vai falar um pouco sobre geometria um pouco mais para frente, mas a ideia é que nessas substâncias ou nessas moléculas, a gente acaba tendo a diferença de polaridade como um ponto importante, porque ele reflete outras relações importantes como a solubilidade. Então, moléculas que são polares, elas interagem bem com substâncias também polares ou compostos iônicos, que é o caso da água, tá? Substâncias apolares, elas interagem bem e solubilizam bem estruturas também que sejam apolares. Quando a gente tem ligação química covalente, o que a gente tem, na verdade, é o compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Em substâncias iônicas, a gente vai falar um pouquinho, a gente tem, na verdade, o quê? A retirada de elétrons de um átomo
e a absorção ou a adaptação desse elétron num outro átomo mais eletronegativo. Então, essas ligações químicas, a gente vai estudar isso um pouco mais a fundo mais à frente, mas a ideia é que a gente consiga reconhecer essas diferenças. Os compostos iônicos, eles já apresentam ligações que são formadas a partir de íon. Mesmo que eu tenha íons que apresentem ligações covalentes. É importante a gente pensar nisso, e a gente vai começar a trabalhar isso quando tiver um pouco mais de organização de informação, principalmente nas classes dos compostos inorgânicos, mas é importante que essas ligações iônicas formam esses compostos iônicos através de uma força de interação, de atração, que é resultado dessa transferência completa de um ou de mais elétrons de um átomo para outro. Então, esses átomos, eles adquirem carga, tá? A gente, inclusive, percebe essa carga como relacionada ao número de oxidação, e esses sistemas, como no caso, aqui eu tenho o sal de cozinha como um composto iônico na forma clássica, ele interagindo com a água, por ser polar, consegue então fazer com que esses íons Na+ e Cl-, que são formados a partir dessa interação iônica entre o Na e o Cl, de tal forma que o cloro, o Cl, recebe esse elétron se transformando em Cl-. Por que Cl-? Quando eu tenho cloro, de uma forma, o átomo de cloro especificamente, ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Isso porque o número atômico dele é 17. No momento que ele recebe mais um elétron, ele passa a ter 18 elétrons e 17 prótons, fazendo com que o balanço de carga mantenha uma carga -1 como o seu número de oxidação. A partir do momento, a partir da condição na qual ele consegue receber esse elétron pela diferença de eletronegatividade que ele tem com o outro elemento, que é um elemento metálico, o sódio, que tem um elétron na sua última camada e que, quando ele interage com o cloro, ele perde esse elétron, fazendo com que ele tenha, então, -1 elétron comparado à quantidade de prótons. Então, o sódio, ele tem, se a gente for olhar na tabela periódica, tá? Ele tem o número atômico 11, enquanto o cloro tem número atômico 17. Significa, então, que se ele perde um elétron, ele passa a ter 11 prótons e 10 elétrons. Com isso, ele tem uma carga positiva a mais, fazendo com que ele assuma a condição de um íon positivo. Todos os íons positivos a gente dá o nome de cátion. Todos os íons negativos a gente dá o nome de ânion. De forma simples, a fórmula unitária muitas vezes se dá pela composição e estabilização dessas cargas. Exemplos, a gente tem aqui em cima o cloreto de césio. Um cloreto, um cloro, -1, interage com césio +1, formando então o cloreto de césio. Cada um tem um átomo formando essa estrutura. No caso do fluoreto de cálcio, amarelo, que está apresentado aqui em cima, eu tenho, na verdade, o flúor com carga -1, o cálcio com carga +2, eu preciso de 2 elementos flúor para poder estabilizar as duas cargas positivas do cálcio. Por isso, então, eu formo o composto iônico CaF2. Então, com isso, a gente começa a perceber essas diferentes composições de forma preliminar, e aí a gente começa a perceber que essas cargas associadas a elementos ou a conjunto de elementos a gente denomina esse número de oxidação, que é associado a cada um dos elementos químicos que tiveram ou perda de elétrons, sofreram um processo de oxidação, de alguma forma eles estão perdendo elétrons, ou sofreram um processo de redução, eles tiveram ganho de elétron. Toda vez que um elemento ganha elétrons, ele faz com que a sua carga fique cada vez mais negativa. Quando ele tem perda de elétrons, ele faz com que a sua carga, o seu número de oxidação, fique cada vez mais positivo. E aí, com isso, aqui eu tenho alguns exemplos de substâncias simples. Os metais, todos eles apresentam um número de oxidação 0. Se eu tiver interação
de um metal com um outro elemento, eu posso ter, inclusive, alteração desse número de oxidação. Por exemplo, na formação de íons. Esses íons, carregados positivo ou negativamente, apresentam um número de oxidação de acordo com a carga de cada um. As moléculas, elas apresentam característica de que o somatório dos números de oxidação de cada um dos elementos contidos dentro dele é zero. Os metais alcalinos são a primeira coluna da tabela periódica, os metais alcalinos terrosos são a segunda coluna da tabela periódica. Nos alcalinos, o número de oxidação é mais 1. Nos alcalinos terrosos, que é a coluna 2, eu tenho o número de oxidação mais 2. Alguns elementos, prata, zinco, alumínio, apresentados aqui, também tem NOx bem estabelecido. O oxigênio, ele geralmente é menos 2, ele tem alguma exceção quando ele interage com ele mesmo, tá, na forma dos peróxidos, onde ele apresenta, por exemplo, número de oxidação menos 1, ou nos superóxidos, que apresenta número de oxidação menos meio. O hidrogênio, ele apresenta número de oxidação mais 1, praticamente em todas as situações, com exceção de quando o hidrogênio ele acaba sendo o elemento mais eletronegativo de uma ligação. Isso acontece quando ele interage com metais. E aí ele se caracteriza como hidreto. Tá? E esses hidretos metálicos fazem com que o hidrogênio seja capaz de receber um elétron desses elementos metálicos que são mais eletropositivos. E aí, com isso, o hidrogênio toma o número de oxidação igual a menos 1. Tá? Então, com isso, eu queria fazer uma pausa para a gente poder tirar alguma dúvida, conversar a respeito do que a gente está conversando, do que a gente está falando desses conceitos iniciais. Eu ainda vou avançar um pouco, eu vou também disponibilizar o podcast dessa segunda parte, para a gente poder organizar melhor essas ideias, e a gente agora então passa para a gente poder fazer uma conversa a respeito do conteúdo da aula de hoje. Tá bom? Então, com isso, está aberto para alguma pergunta, algum ponto, alguma curiosidade, para a gente poder então avançar dentro do conteúdo. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Que a gente pode colocar, pode abrir o microfone, ou a gente pode conversar também via o chat. Bom, eu tentei avançar um pouco do conteúdo e deixar ele estruturado na forma de uma apresentação, até para que a gente possa ter um material de consulta, tá? Além dos materiais que a gente tem produzido. E aí, com isso, a minha intenção é que a gente consiga organizar esse conteúdo. Eu coloquei no Google Sala de Aula também para que a gente possa trabalhar de forma complementar essa primeira parte do conteúdo de forma completa, a condição de que a gente conseguisse montar um resumo. E aí eu queria falar um pouco a respeito disso. Qual que é a ideia? É que cada um de vocês construa um resumo, tá? Para poder organizar essas informações e vocês disponibilizem esse resumo que cada um fez na plataforma do Google Sala de Aula. Até para que a gente possa fazer essa verificação da questão de acompanhamento. O resumo ele pode ser entendido como o primeiro exercício. A minha intenção é que a gente trabalhe montando os resumos e, na sequência, a gente faça exercícios. Até para que a gente possa dar uma certa continuidade com uma lógica de organizar conteúdo, trabalhar exercícios a partir desse conteúdo organizado. E aí, com isso, a intenção é que na semana que vem a gente trabalhe a parte dos exercícios. E aí eu vou passar alguns exercícios para a gente poder fazer. E eu tenho intenção de finalizar essa primeira parte do nosso conteúdo na semana seguinte do carnaval, tá? Para que a gente possa, então, na segunda-feira, finalizar esse conteúdo todo, também da forma de apresentação, para poder guardar esse conteúdo. Ok? A data do envio do resumo está até no Google Sala de Aula, na plataforma, está marcada para o dia 18. Porque o que eu quero? No dia 18 eu vou
passar para vocês um exercício para a gente poder fazer a entrega disso já no dia 22. Tá bem? Então, com isso, acho que a ideia de hoje era poder consolidar esse conteúdo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Se não, a gente pode. Aí eu vou finalizar a aula de hoje. Eu vou finalizar a gravação para a gente poder disponibilizar isso também via YouTube. E aí eu passo essa informação para todo mundo. Tudo bem? Eu vou finalizar a gravação